Olá, meus amores! Vamos iniciar mais uma aula de história. Hoje vamos começar um capítulo que fala sobre um assunto que eu adoro. É falar sobre os povos afrodescendentes e africanos. Gente, é um povo tão alegre, com uma cultura tão linda, colorida. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar pelo tema. Nessa primeira página, nós temos um grafite feito pelo maravilhoso artista Eduardo Cobra. Quem tiver a oportunidade, por favor, acesse no Google outras obras de grafites. São grafites lindos e eles sempre têm uma mensagem. Nesse caso, nós podemos observar imagens de pessoas que representam a cultura no Brasil. Dá uma olhadinha. Olha como ele trabalha o colorido. Olha as cores predominantes. Vale a pena fazer essa pesquisa para conhecer mais um pouquinho desse artista. Você estudou no capítulo anterior que os povos indígenas foram os primeiros a chegar às terras que são hoje o Brasil. Muitos desses povos estão por aqui há milênios. Neste capítulo, você vai estudar um pouco outros povos que vieram para essas terras e contribuíram para a formação da identidade e da cultura brasileira. Porém, esses povos vieram de maneira forçada, contra sua vontade, para serem escravizados nas minas e nas lavouras de cana-de-açúcar e café. Estamos nos referindo aos povos africanos. Vamos conhecer também um pouco da história dos descendentes dos africanos que vieram para o Brasil, a história dos afrodescendentes. Ancestralidades africana. A África é um continente muito vasto. Nele habitam as populações mais antigas da Terra. A África é o berço da humanidade. De lá migraram os primeiros grupos de Homo sapiens para o resto do planeta. Os vestígios humanos mais antigos foram encontrados nesse continente. A riqueza histórica, arqueológica, cultural, artística, científica, filosófica e tecnológica dos povos que habitaram e ainda habitam o continente é extraordinária. Quando queremos saber de onde viemos, seguramente todos, de alguma forma, viemos da África. A África está na ancestralidade de todos os seres humanos Homo sapiens. Gente, é muito interessante entender os valores africanos. Os africanos respeitam muito seus antepassados. Os mais velhos, eles são vistos com muita sabedoria. Eles têm a responsabilidade de passar para os mais jovens os valores, as práticas culturais e sociais, os ritos e tudo aquilo que é necessário para continuar a tradição. Por isso, na cultura africana, a oralidade, o ato de falar, de contar, é muito importante, já que esses saberes são compartilhados por meio das músicas, contos, histórias, narrativas. Espaços de memória. O sítio arqueológico Cais do Valongo está localizado no centro da cidade do Rio de Janeiro e abrange toda a praça do Jornal do Comércio. Situa-se na antiga área portuária, na qual um antigo cais de pedra foi construído para o desembarque de africanos. Entrou em funcionamento em 1811 e por ele desembarcaram quase 1 milhão de africanos. O Cais do Valongo é a evidência física mais importante da memória da chegada desses povos ao Brasil. Em 1831, com a proibição do tráfico de seres humanos, o cais se transformou e passou a se chamar Cais da Imperatriz. Em 2011, durante as escavações realizadas como parte das obras de revitalização da zona portuária, foram descobertos 2 ancoradouros de Valongo e Imperatriz, um sobre o outro. Próximo foi encontrada uma grande quantidade de amuletos e objetos de cultos originários do Congo, de Angola e de Moçambique, regiões da África de onde vieram os grupos de africanos.
Em 2017, o sítio arqueológico Cais do Valongo foi tombado pelo IPHAN e reconhecido pela Unesco como Patrimônio da Humanidade. O Cais do Valongo é um exemplo de lugar de memória que desperta lembranças de eventos traumáticos e dolorosos da história dos povos africanos e dos afrodescendentes no Brasil. É a memória de pessoas que hoje totalizam mais da metade da população brasileira. Na próxima parte, nós temos os exercícios que vocês deverão fazer com a ajuda de um adulto, pois precisa pesquisar na internet, ok?